Entrevista. Oferecimento. Sesc. Microfones abertos, câmeras ligadas, gravador ligado também, para pegar toda a nossa entrevista na íntegra com a secretária Maria Goretti, secretária de Educação de Canela, e também o Evandro Nunes, secretário adjunto, que hoje nos brinda com a sua presença para falar desse assunto, dessa pasta tão importante, né, Cabelo, que é a educação em Canela. Bom dia, professora Maria Goretti, professor Evandro, bem-vindos. Bom dia, é muito bom estar aqui. Deixa eu só dar uma ligada. Falar de um assunto. Agora sim. Agora tá ligado. Era só o professor que estava desligado. Bom dia, é muito bom estar aqui. Estamos sempre à disposição, né, professor Evandro? Com certeza. É muito importante nós falarmos sobre esse tema, educação, que nos afeta tão diretamente no nosso dia a dia, né? E é um propulsor de cidadania, né? De desenvolvimento social, né? Bom dia, então, a todos que nos acompanham. Um abraço aí ao pessoal que nos acolhe e vamos discutir educação, entender um pouco dessa dinâmica desses dias em que estamos à frente dessa pasta, né? Bom, eu imagino, né, com todo o secretariado, primeira vez que vocês estão ao vivo aqui conosco, que seja um desafio diário, né? São 4 meses intensos, provavelmente. E eu queria começar, é um pensamento, a gente falou com o Jaspal também, porque Canela cresce exponencialmente. Muitas vezes a gente nem sabe de quantas pessoas vêm morar aqui. Cartões SUS, por exemplo, ele falou, foram mais de 600 nos primeiros meses. E isso impacta também na educação, porque essas pessoas que vêm num êxodo pra cá, acabam vindo também com seus filhos e tudo mais. Como que a gente tá numa questão de vagas, uma questão de atendimento dessas crianças todas, seja na creche, seja na educação infantil, que é principalmente o foco da cidade? Tu disseste que são dias intensos e às vezes tensos também, né, professor Evandro? A gente olha a carinha deles assim, então sempre abriu, né? Um dia dinâmica. de 24 horas, mas com várias fases de trabalho. Sim, eu acho que Canela, ela é um polo habitacional e eu acho que de acolhimento, né? Nós percebemos também, muitas vezes, algumas situações familiares, alguns conflitos em Três Coroas, em São Leopoldo, em algum lugar. As pessoas vêm, os familiares, ou procuram morar aqui em Canela, né? Então, isso é uma característica interessante, né? Há às vezes às vezes agressões, questões de feminicídios, problemas sérios que acontecem em outros municípios, as pessoas vêm morar aqui com parentes, né? Passar pelo menos um tempo aqui em Canela. Nós estamos numa luta diária, né, para acolher todos, né? A gente tem teve dificuldades no início do ano, inclusive no fundamental, né, de espaço físico, né? Nós ainda estamos com dificuldades quanto à estrutura funcional, quanto a professores, quanto a monitores, né? Nós vamos este ano abrir concurso, né? Também estamos em processo para uma contratação emergencial, devido ao crescimento, que realmente é um crescimento exponencial. E principalmente na nossa realidade aqui do município, que foi uma decisão bastante arrojada, inovadora, que eu já comentei isso até em outros momentos, que foi a implantação, né, do tempo integral, já envolvendo todas as escolas, né, de uma forma gradativa. E hoje nós estamos com 79% dos alunos na rede. É um número. Um belo número, né? É um número de destaque a nível de Brasil, né? Com tempo integral. Quase 80%. Quase 80%, né? Fantástico. É um número que mostra muito um compromisso, uma responsabilidade, né, de Estado, de governo, né, com as crianças, com o desenvolvimento dessas crianças. Só que isso tudo implica em espaço físico, implica em recursos humanos, implica mesmo num trabalho que nós estamos iniciando ainda, né, de qualificação desse tempo integral, né? Para que ele não seja apenas um tempo na escola, mas que ele seja, sim, né, professor Evandro, um tempo de formação, de desenvolvimento de competências, né? Contemplando todas as dimensões do desenvolvimento humano, né? Então isso é muito desafiador e é um alto investimento.
É um alto investimento que precisa ser feito, mas não há outro caminho. E nós observamos, até recentemente, nós estivemos num evento em Santa Maria que reunia a região sul das escolas de tempo integral, que tem vários municípios que estão iniciando, mas é um caminho sem volta. Sim, não tem como tu tirar depois. Pela dinâmica das famílias, pela rotina de trabalho, pela vulnerabilidade, pelos riscos do espaço social, pelo quanto até o nosso tecido social tá rompido, né? É necessário esse acolhimento, essa formação da escola. A gente, quando entrou na secretaria, procurou estruturar a central de vagas, né? Tu falaste de vagas. Importante. Então a gente tem uma demanda manifesta da educação infantil, da creche e da pré-escola. A gente atinge a pré-escola 4 e 5 com 100% de estrutura, né? Sem lista de espera. E de 0 a 3 anos, a gente desde janeiro vem colocando na escola 100 crianças por mês, 100 a 150 crianças. Tem hoje uma demanda ainda de umas 300 crianças em lista. E claro, educação infantil de Canela, ela é de 3 momentos. Ela tem escolas da rede, que são todas dentro da estrutura municipal, escolas conveniadas e de gestão compartilhada, que é um caso. E dentro disso distribui, né, esta procura. Então hoje, claro, o convênio tem sido uma alternativa já constante aqui. Uma pergunta que eu ia colocar, fazer, né? Conveniar a compra de vagas, a chamada compra de vagas é levar para a escola conveniada. Foi um caminho, né? Que há muitos municípios, e Canela da Anserra é um dos municípios que tem esse perfil. Então, a gente tem trabalhado sempre, né, na tentativa de zerar essa lista, mas eu sempre digo, e dizia isso quando era presidente do conselho, isso é quase impossível, porque a gente tem, como disse a secretária, uma entrada muito grande de pessoas dentro da nossa estrutura de cidade, e com isso, assim como na saúde, na educação e em outros contextos, eu vou ter esse processo. E quanto ao ensino fundamental, a gente teve o desafio de colocar não tinham de colocar 5 turmas de primeiro ano no início, em janeiro. Então a gente teve que procurar alternativas. Não havia espaço físico nas escolas. Até sobre essa questão do espaço físico, né? Uma das demandas aí que não é resolvida, a gente sabe que tem problemas sérios, é a creche Tio Beto, né? A escola Tio Beto, ali no Canelinha, né? Vocês têm uma realidade à vista sobre isso? Porque a obra tá, pelo que eu sei, parada praticamente. Como que tá essa situação? Nós assumimos em janeiro com a consolidação da alternativa de terminar a conclusão da Alberto Wortmann, né? Que vem se arrastando aí há um tempo, né? E também, claro, que lá nesse processo de se arrastar foram se enfrentando situações como as chuvas daquele mês que atrapalharam a construção, outros entraves. O que a gente tem de prerrogativa para a Procuradoria agora nos definir? Uma extensão do prazo até dezembro deste ano, né? Que terminaria agora em maio. Final de maio, né? Final de maio. Vai ser entregue, né? E a renovação até dezembro de 2025 para a conclusão da obra. Então vamos agora observar esse andamento. Estamos fazendo, né, até pelo pedido de todo o executivo, uma vistoria constante na Tio Beto para que a obra possa ter essa fase de conclusão, porque a Adalberto vai resolver um processo da demanda de vagas muito grande, onde a gente tem, que é o Grande Canelinha, exatamente, que é o bairro toda aquela região, né? Então a gente está com esse desafio, né, secretária? A conclusão da Adalberto Wortmann. Falando em desafios, devem ser muitos, né? Eu fico imaginando uma pasta tão complexa que tem toda a estrutura da educação, que por si só já é robusta, e ainda o esporte, né, que também faz parte desse guarda-chuva. Desse chapéu, né? Desse chapéu. O que é mais desafiador dentro da educação? A infantil, o fundamental, ou até mesmo o médio, onde também é importantíssimo as relações com o Estado, né? Acompanhar mais o Estado, né? o desenvolvimento dos alunos da rede pública e tudo mais, né? Eu acho que são desafios, são dinâmicas diferentes, né? Eu acho difícil de dizer qual o mais desafiador, né? É que a rotina, né, a dinâmica de uma escola,
ela é muito peculiar, né? Eu até sempre digo assim, para que tu possa fazer um julgamento de uma escola, é importante tu ir lá e passar um dia, né? E assim da sala de aula, né? Então, são muitas variáveis, né? E a nossa secretaria, se vocês pensarem só pelo número, a gente tem quase 13 mil refeições diárias. Então, pensa o que implica disso do setor nosso de alimentação escolar, das nutricionistas, no planejamento de cardápios. São 4 tipos de cardápios, das merendeiras, a compra desses insumos, o transporte desses insumos, né? Então, muito detalhe. Muito detalhe. É muito complexo, assim, né? É uma pasta, né? Também pelo número de profissionais, né? Nós somos 600 profissionais, né? É onde estão caminhando para mais. É um número onde a gente tem o maior número de servidores, né? É a pasta que comporta mais servidores. Da Secretaria do Paço Municipal, a educação tem E sempre né? Em todas as prefeituras Sim. né? Isso já é de praxe, assim. É onde tem o maior número de servidores, né? E tem toda uma legislação também muito específica, né? Também a legislação educacional, e é uma secretaria que ela funciona também basicamente com recursos vinculados, né? Recursos do Fundeb, do MDE, são recursos que vêm do governo federal. Então, ela é muito desafiadora, né? É um trabalho, a Secretaria de Educação, a educação, né? Ela é um trabalho muito bonito, né? Mas ela é muito desafiadora. Em educação não se faz ajustes, né? Porque se os recursos são vinculados, não tem como fazer ajuste. Tem que cumprir o que diz a legislação. E a gente tem o esporte e lazer, né? Como foi colocado. E a gente até fica com essa dívida, porque atender a educação já é uma demanda. Mais o esporte e o lazer, somado a esse processo, a gente tem tentado aí abarcar essas organizações para poder. Eles se organizam. Sim, o Marcelo já esteve aqui com a gente. É um grande parceiro, então a gente fica assim um pouco despreocupado, porque o Marcelo vai nessa frente, levando e a o equipe, esporte né? e lazer. E tem uma previsão, né? Que eu não sei se vai se confirmar para 2026, né? Mas de que criar a Secretaria do Esporte, né? Seria o melhor. Porque nós ali na Secretaria Municipal de Educação, na parte da educação, a gente já tem o desporto escolar. Que isso sim é educação, né? Porque a parte do DEMEL, eles atuam mais no esporte na comunidade, né? Não tão diretamente, não tem o vínculo com as escolas, que é o nosso foco maior, né? Sim. Nesse sentido, Até um pouquinho adiante na pauta, vocês... sou filho de professora, né? Então vocês são sempre chamados de professores, né? Sim. O Ivan não foi meu professor, mas tu foi, eu chego e digo, bom dia, professora, né? E tem uma notícia que, obviamente, cabe a gente refletir. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque saiu de novo, né? O indicador do alfabetismo funcional. E de novo, né? 2018 foi esse número, e agora de novo, né? 3 a cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, né? É difícil a gente dizer isso, mas é um percentual altíssimo. É grave. Né? Bom, a especialista tá falando, então que bom que não sou eu, né? É grave. Como combater isso, professores? Eu queria que os dois dessem a sua opinião. Eu vejo que a educação, e a gente tem trabalhado até com essa frase, né, com um provérbio africano, né, é necessário, para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né, e a educação, ela é uma responsabilidade de todos. Então, para nós combatermos, né, esse analfabetismo funcional, é necessário um movimento muito amplo, né, do setor público, do setor privado. Eu acho que o movimento empresarial, né, eu acho que das entidades privadas precisa trabalhar muito com a questão da leitura, da compreensão, e a gente vive também essa epidemia, né, das redes, né, epidemia das telas, que a gente não sabe muito bem o que vai dar isso como resultado civilizatório mesmo, né? Nós, nesse processo de avaliação do Plano Municipal de Educação, a semana passada, numa reunião, a gente tem feito as reuniões nas quartas-feiras, a semana passada, em uma da reunião, a gente pontuou
talvez fazer um trabalho junto lá no EJA, que nós temos lá no... Na Escola Santa Terezinha. No Colégio Santa Terezinha, na Escola Santa Terezinha, também de algum tipo de analfabetismo funcional. Fazer um tipo de avaliação também do analfabetismo funcional, mesmo nas nossas escolas regulares. Porque eu decifrar o código, né? A letra, isso não quer dizer que eu esteja alfabetizado. Assim como eu ter acesso à informação, não quer dizer que eu tenha conhecimento. Perfeito. E hoje a gente vive numa enxurrada de informações desconexas, descontextualizadas, né? E o conhecimento, que é aquilo que te permite realmente clarificar uma situação, praticamente não existe, né? Então a gente vive uma situação civilizatória muito séria. Pra mim tem duas frentes, né? Uma boa política de alfabetização, que aqui tu começa a construir, né, um cidadão preparado para uma alfabetização para o mundo, né? Aquela que realmente vai fazer sentido. E como sou professor da educação de jovens e adultos muito tempo, acho importante sim. E aí a gente teve no Brasil uma parada de 4 anos do investimento em educação de jovens e adultos. Isso aumentou o analfabetismo brasileiro, aumentou a ausência de acesso a quem não pôde ter acesso na idade certa. Então, em Canela também tem investimento nessa política, porque tem muitos municípios hoje que abandonam essa perspectiva. Que não tem hoje, né? Nossa, está em crescimento, né? Isso. E Canela tem altas taxas também dessa ausência. Mesmo com investimento, a gente precisa procurar aonde está esse analfabeto, aonde está esse analfabeto funcional, aonde está essa pessoa. O acesso, a gente precisa, hoje a gente precisa quase que trazer de volta essa pessoa pro banco escolar, né? Quando eu iniciei aqui no município, eu fui diretamente trabalhar com educação de jovens e adultos. A gente tinha uma turma em cada bairro. E porque era uma proposta governamental e de política pública de trazer no bairro a escola, né? E de ali fomentar. E são caminhos. São caminhos para chegar até lá, né? Agora nós até fizemos a adesão, né, ao Brasil Alfabetizado, Isso. que é um programa do governo federal que faz essa proposta, né, de ir ao encontro nas comunidades, não é no espaço escolar, né, num espaço comunitário, de fazer esse tipo de Uma associação ação. de bairros, né? Que bacana. O bate-papo tá muito legal. 8h42, a gente vai seguir no próximo bloco conversando aqui com a secretária Maria Goretti, o secretário adjunto Evandro Nunes, sobre as demandas e os desafios da pasta da educação em Canela. Um rápido intervalo, já voltamos. Grande Jornal Regional.